Fala aí, meus queridos seres logísticos, sejam muito bem-vindos para mais um videocase. Eu estou aqui na Schultz, Joinville, Santa Catarina, uma cidade maravilhosa, um pessoal maravilhoso. Para vocês terem uma ideia, a Schultz é uma empresa que atende produtos de fundição e da linha automotiva. Ela produz peças fundidas, mais de 165 mil toneladas por ano, e ela faz a fundição, a usinagem e a pintura dessas peças técnicas. E nós estamos aqui, cara, para ver como é que a Schultz resolveu o problema de espaço que eles tinham na indústria. Para continuar crescendo, eles não tinham mais espaço para botar a operação logística. Então eles criaram um projeto Greenfield. O projeto Greenfield, para vocês terem uma ideia, é quando nós temos apenas o green, só o terreno, e vamos montar deste terreno uma estrutura logística. E eles procuraram a Jung Reich para desenvolver esse projeto desde o início, ou seja, para solucionar o problema de densidade no armazenamento. Então a Jung Reich participou do projeto de concepção desse negócio, até porque não é só uma questão de verticalização, porque o equipamento, a estrela do dia, a estrela do vídeo, vai ser uma empilhadeira trilateral que é conectada ao WMS da operação deles. Então o WMS é que controla a empilhadeira. Nós vamos poder ver na prática isso. Cara, eu faço de tudo por vocês. Tentamos fazer até de eu descer de rapel isso aqui. E se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Carlos Menchique, especialista na área de logística, 25 anos atuando na melhoria dos processos dentro das operações, e estamos aqui dividindo um pouquinho do nosso conhecimento e desses cases maravilhosos que a gente tem a oportunidade de mostrar na prática. Bora lá! Nós vamos agora ter uma aulinha da parte de segurança, que é uma parte crítica aqui pelos extremos do projeto. Então vamos ir para uma salinha ali fazer o briefing de segurança. Bom, a primeira etapa então da nossa análise de risco, né, do ambiente, para vocês aplicarem as atividades aqui, é a questão dos EPIs, né? Vocês vão estar com óculos de proteção, protetor auricular, né? Sapato de segurança vocês não precisam se preocupar, porque a gente fez o isolamento da área. Então vocês não vão estar expostos a nenhum risco, né, de acidente com os equipamentos, com as empilhadeiras. A gente fez um isolamento com cone, com fita zebrada, então vai ser um ambiente controlado. E vai ser aquele corredor da direita ali que vai ficar só para nós, né? Aquele corredor da direita vai ficar exclusivo para a gente aplicar Show. nossa atividade aqui, tá? A gente vai fazer um procedimento para que vocês possam entrar no equipamento e até elevar o equipamento, fazer a filmagem, né, da forma mais segura possível. Eles já têm uma introdução no funcionamento do equipamento. Eu já operei, cara. Já operou de lateral? Operei, né? Tá no vídeo, tu não segue o canal? Pega teu celular aí. Tive que ver vídeo teu, cara, agora eu quero que tu veja meu vídeo aí, cara. O pessoal nem saber o nome do equipamento. E nós operamos assim, ó, o filmmaker estava em outra máquina e eu na minha aqui. E eu operei, eles me deram um cursinho de operação e a gente filmou. Nós vamos ir para 18 metros de altura. Então aqui teve todo um protocolo de segurança que a gente vai seguir, e o muito interessante é o seguinte, que o operador da máquina aqui, ele tem curso de rapel, porque caso dê alguma pane na super exceção e o garfo esteja dentro, por exemplo, da estrutura porta-pallets, a única forma do operador descer é via rapel. Então ele já tem curso para isso. Depois vocês vão ter uma noção do que é a altura lá, 18 metros, vocês vão ver. Cara, aqui tu já começa a ver a grandiosidade deste projeto. É impressionante, eu confesso para vocês, eu nunca vi nada parecido, nunca tive a oportunidade de ver algo parecido, e estou muito orgulhoso de poder mostrar isso para vocês. Então daqui tu está enxergando o seguinte, ó, são 4 equipamentos de empilhadeiras trilaterais, sendo que 3 ficam em produção e uma fica em backup ou em momentos de pico da operação. Mas esse projeto, por ter sido Greenfield, ele começou um projeto que levou mais de 2 anos para ser concluído. E ele teve que envolver várias pessoas. Por exemplo, vieram os engenheiros da Alemanha, do Jung Reich da Alemanha, para cá, para trabalhar na integração com o software, com o WMS. E o pessoal do piso teve que trabalhar muito. Por quê? Para vocês terem uma ideia, aqui são 19 metros de pé direito, 18 de porta-pallet, 19 níveis. Então, o piso teve que ser preparado para sustentar 14 toneladas por pé de apoio. E isso precisou, então, para fazer esse piso aqui, 438 estacas. Essas estacas são de 50 centímetros por 18 metros de profundidade. Então, o porta-pallet tem 18 metros para cima, a estaca tem 18 metros para baixo, subterrâneo aqui para cavação. E o nível de planicidade do piso
tem uma especificação que é categoria Super Flat. Isso é um índice de planicidade FMIN 100. O que significa isso? Cara, significa que a cada 3 milímetros, a cada 3 metros, pode ter 3 milímetros de variação no piso, porque isso comprometeria a integridade do porta-pallets, que poderia, se tivesse maior inclinação que 3 milímetros a cada 3 metros, poderia derrubar o porta-pallet pelo peso não dimensionado e o piso ceder. Então, isso foi determinante. E aí a construção e o projeto do piso foram empresas parceiras. Então, é um piso extremamente específico e especial para poder sustentar essa operação. E aqui tu enxerga a grandiosidade do projeto, porque ele tem as 4 equipamentos, 3 ficam operando normalmente, e uma empilhadeira que é ligada ao WMS. E aí o segredo desse conexão com o WMS está também no piso. Aqui a gente vai ver, ó, que existe este fio indutivo que foi, depois que o piso foi feito, ele faz um corte aqui e é colocado um fio indutivo. Esse fio indutivo, por indução, quando a máquina está manobrando de um corredor para o outro, inclusive lá no final do vídeo eu vou te mostrar elas fazendo essa curva como uma dancinha, e também vocês vão me ver pendurado lá a 19 metros de altura mostrando a operação. Muito interessante, fica comigo até o final do vídeo. E aí, quando a máquina chega aqui e o operador acopla, acontece a indução nesse ponto, o WMS assume o controle da empilhadeira, eliminando os comandos do operador. E isso que dá a produtividade de até 25%, depois vocês vão ver eu andando, porque aí a máquina é que controla a aceleração horizontal e vertical, e eu falo isso mais adiante para vocês terem uma ideia. Então, comenta para mim, vocês já tinham visto algo parecido como esse? Vale a pena um videocase como esse ou não? Bora lá! Pessoal, vamos agora trocar a bateria, porque um equipamento de 12 toneladas, ele tem que ter muito peso para poder garantir a estabilidade a subir 18 metros de altura. Então, esta bateria aqui é de chumbo, só ela pesa 2.100 quilos. Então tem um implemento que é magnético. Bem, mostra esse detalhe aqui, ó. Isso aqui é magnético. Ele vai pegar para o operador não ter que fazer força. Ele vai soltar ela ali agora, ó. Ela está livre e quando ele encostar, o magneto vai puxar a bateria para cima dos roletes sem o operador fazer força. Ó, engatou, deu tração. A corrente é um equipamento redundante de segurança. Ó, já tirou a bateria, fecha, enclausura por segurança novamente. Agora ele vai levar para o box para ser energizada a bateria. Ó, aqui é a estação de carregamento e um Genreich, olha aí, ó. Então, esses equipamentos não param. São 3.000 a 3.500 horas de empilhadeira trilateral em um Genreich operando. Não é motor ligado, ela é movimentando. Isso dá mais ou menos 75% da quantidade de horas no ano ela está trabalhando. Então a empilhadeira aqui não pode parar. Por isso a bateria é chave nesse negócio. Cara, esse projeto aqui tem um nível de tecnologia que vocês não têm noção. Esse equipamento aqui é o equipamento, a estrela do nosso vídeo, porque ele tem várias características bacanas. Ele vai a 18 metros de altura e ele é integrado com o WMS. Então aqui a tecnologia que nós estamos usando é uma tecnologia de RP TOTUS, integrado com o WMS da Spark, que a gente tem uma visão dele aqui, e eu estou usando essa tecnologia ARM, que nada mais é que um tablet e um finger scan, e nós vamos fazer o recebimento do produto para aí um Genreich trilateral conseguir fazer a guarda do produto. Por que eu falei do WMS? Porque ela é linkada, ela é conectada com o WMS. Inclusive está aqui a tela do WMS na operação, ou seja, o WMS manda ela guardar. Então é totalmente sem dependência da mão de obra. O operador não escolhe o lugar e nem como vai chegar no endereço que o sistema manda, quando ele for guardar aqui. Por que isso? Porque existe uma parábola que ele tem que se deslocar horizontalmente e verticalmente, e a forma mais eficiente é o sistema, a inteligência artificial que tem na tecnologia da empilhadeira da Genreich,
que faz esse trajeto mais eficiente, ganhando até 25% de produtividade trilateral com integração do WMS versus trilateral sem integração do WMS, o ganho é de 25% com a integração, que é isso que nós estamos mostrando aqui. Esse estoque todo são de peças de estoque intermediário da Schultz. Então essa peça aqui que nós vamos guardar, ela não está pronta, ela é uma peça intermediária. Isso aqui são peças fundidas. Então olha só, para vocês terem uma ideia, eu não posso mostrar a peça, porque são peças técnicas, mas para vocês terem uma ideia, são peças muito pesadas e muito delicadas ao mesmo tempo. Esta aqui é o cartão de roteiro de fabricação que chegou aqui para ser armazenado. Esse produto, eu não sei onde ele vai ser guardado, então agora eu vou escanear ele, ó. E aí o tablet já me disse, está aqui o endereço para ser guardado. E aí agora a empilhadeira trilateral vai vir pegar para armazenar o produto. E aí, cara, tomara que tenha sido um endereço alto. Ah, olha aqui, ó, são 19 pallets de altura. Isso aqui é muito legal. Então nós vamos no 19º. Então a emoção está garantida e eu tô com um pouco de medo. Vamos ver como é que vai ser. Esse tipo de equipamento, ele precisa ser utilizado em projetos que tu precisa alta densidade. E a Schultz e a Jungenhasch levaram isso muito a sério nesse projeto. Eles aproveitaram todos os espaços. Vocês vão ver que os níveis aqui são diferentes os tamanhos, inclusive. Ele começa com níveis mais altos e vai diminuindo à medida que vai subindo a altura. Lá no 19º nível, tu vai ver que a distância entre longarinas é menor. Esse tipo de equipamento se enquadra com o Very Narrow Island, VNA, é um equipamento específico com corredores bem estreitos. Esse equipamento aqui, de largura, ele tem 1,75 m de largura, super estreito. Aí vai para 1,90 no pallet, entre pallet, e 2,10 aqui de montante para montante. Olha aqui, ó, vamos conferir. Vamos ver se eu pego, ó. Deu 2,12 m, 2.127 centímetros. Mostrando que é um corredor super denso. Essa é a grande vantagem do equipamento. Não somente por ele estar integrado no WMS e ganhar produtividade, a questão de corredores bem estreitos ganhando densidade. Bora subir? Ah, ele bipou o item, ó. Cara, agora vamos armazenar. Aqui eu estou dentro da linha do piso, então nesse caso o WMS assume a operação. Então o operador aqui está com a mão no manche, mas ele está sem fazer nada. Toda a aceleração e todo o deslocamento e toda a movimentação é feita controlada pelo WMS para ganhar 25% de produtividade em relação a uma trilateral sem uma conexão com o WMS, por causa da parábola de aceleração. Ele consegue ter otimizada de forma a ter mais velocidade. Inclusive o push da empilhadeira é pesadinho, assim, eu tenho que me segurar para não cair. Aqui nós já estamos a 17 níveis de altura, 18, 19. Então, no 19º nível, nós estamos a 18 metros de altura no garfo e o pé direito é 19 metros. Então, vocês percebam que os pallets aqui, ó, eles estão mais estreitos. Então, eles levaram muito a sério a questão da densidade, porque o coeficiente que a empilhadeira consegue carregar aqui é de 780 quilos. Então, os pallets menores têm que ficar para cima. Isso, inclusive, está mapeado dentro do WMS como regra de negócio. E agora o WMS que botou lá para dentro e agora vai embora, descendo aqui o processo normal. É tudo controlado pelo WMS. A ideia é que o produto leve fique mapeado em cima e o PQR, o produto de maior frequência de a pegada, fique no início do corredor, nos médios e no final do corredor, produtos de baixo giro, baixa movimentação. Importante vocês perceberem como é estreitinho o corredor, né? E aqui, cara, a sensação de 18 metros de altura é incrível. Então, deixa o teu comentário se você já tinha visto um equipamento ir a 18 metros de altura ou se tu já tinha ido a 18 metros de altura e o Ser Logístico aqui, mais uma aventura do Ser Logístico, chegando aí a 18 metros na elevação com uma empilhadeira trilateral da Jungenhasch.
controlada pelo WMS. Agora estamos fazendo o processo de volta normal e o nosso filmmaker também está se aventurando ali no outro equipamento para poder captar essa imagem para vocês. Olha como os partes aqui são bem mais largos, tá vendo? Bem mais largos. O corredor tem 30 metros de profundidade. Agora eu vou mostrar para vocês como é que é ficar a 18 metros de altura sem o porta-pallet do lado, para vocês terem uma ideia. Vamos então ter a experiência de elevar a 18 metros de altura sem o porta-pallet como restrição. Ô bem, mostra aqui, ó, aqui já está no nível da fábrica, para vocês terem uma ideia. Aí eu continuo subindo, ó, olha que loucura, olha a altura, olha a altura. A galera começa a ficar pequenininha e o garfo, ó, o garfo que está aqui, neste mastro, ele ainda sobe mais 3,5 metros, para vocês terem uma ideia. Então, o pé direito que está apoiado lá nas câmeras, ele é 19 metros. Então tu imagina a qualidade do piso para poder conseguir ter esse tipo de pressão. Vou mostrar para vocês aqui atrás, que é muito interessante. Olha isso. Olha aqui o corredor de cima, como é que ele fica. Olha que loucura que é isso. Estou clipado, obviamente, mas mesmo assim a sensação é assustadora. Não tá assustadinho aí? Legal, né? Cara, comenta isso aqui. O que tu sentiu, o que tu achou? Cara, como todo vídeo tem que ter um fim. Mas calma aí, cara, que a gente preparou um negócio muito bacana, porque a movimentação, quando a trilateral sai do corredor, para mim é quase uma dança. Então eu pedi pro pessoal aqui, preparou para eles fazerem sincronizadamente uma dancinha e vamos dar uma olhadinha. Olha o que movimento interessante que é as três máquinas fazendo a curva e entrando no outro corredor. Chega a ser um balé. E com essa imagem bacana eu quero agradecer, cara, muito obrigado pessoal da Schultz, fizemos uma confusão, o pessoal da segurança estava apavorado, a gente conseguiu produzir um conteúdo magnífico aqui para vocês, mostrando coisas que talvez nunca tenham visto, e o pessoal da Jung & Reich, que nos deu a oportunidade de vir aqui gravar, patrocinando o nosso canal. Então, muito obrigado a toda a equipe da Schultz e da Jung & Reich por produzir esse tipo de conteúdo que certamente está inspirando os seres logísticos a buscar mais inovação, mais tecnologia no seu projeto. Era isso por hoje. Um beijão no coração. Até o próximo vídeo. Valeu! Cara, eu faço de tudo por vocês. Tentamos fazer até de eu descer de rapel isso aqui. Mas daí a galera deu um limite para mim, né? Não deixaram. Mas então a gente vai mostrar aqui só uma ideia desse pós-crédito aqui, ó. Olha só, isso aqui tudo está dentro da sacola aqui de segurança deles. Então começa com um dispositivo que a gente protegeu aqui, ó, para que a corda eventualmente não pegue, né, nenhum dispositivo aqui e possa estar em atrito e cortar. Esse aqui é um trava-queda, que nem se usa na... Então eu vou estar com o vestindo aquele macacão que eu operei a máquina, e aí eu vou botar, me plugar aqui. Esse cara aqui, ele é trava-queda. Só se eu der um puxão aqui, ele dá uma trancada. Vocês viram o barulho, né? E esse outro aqui, ele é para velocidade. Então, olha aqui, ó, eu posso puxar a full aqui, ele não vem. Ele vem bem devagarinho. Então, são dois dispositivos de segurança. Então, eu vou me clipar aqui e vou vir para fora da máquina. Ó, eu vou puxando o cabo. Esse aqui, como é que é o nome mesmo? Redutor. Ó, eu vou puxando o redutor, porque ele não tem muito espaço, e aí eu vou me largando aqui de cima do equipamento, ó. E aí vou descer com segurança, muita segurança, porque é redundante. Então, dois sistemas, se um der errado tem o outro, e garantindo que o operador consiga descer lá de cima. Vai dizer 18 metros. Inclusive, eles têm vídeo mostrando o pessoal sendo treinado aqui. Comenta aí se tu gostou, até porque eu quero saber se tu ficou comigo até o final do vídeo.